Então, a nossa palestra de hoje será realizada pelo companheiro Eugênio Eustáquio, do Centro Espírita Meimei, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele vai nos trazer o tema mediunidade gratuita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 7 a 10. Com a palavra, o nosso companheiro Eugênio Eustáquio. Boa noite a todos que estão conosco aqui junto à Casa de Jesus Gonçalves, nessa noite para refletirmos no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade gratuita. E a palavra, o termo mediunidade, o exercício da mediunidade, merece uma reflexão muito constante de todos nós, né, que trabalhamos, atuamos na Casa Espírita, como uma grande oportunidade, segundo os Espíritos nos esclarece, de trabalho e, acima de tudo, de muito aprendizado. Então, é uma ferramenta, né, que nos é oferecida para o brilhamento e para o socorro. E a gente vê no Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, versículo 7, quando ele fala da mediunidade, como ela ia se intensificar, né? E ele fala que derramará todo o seu espírito sobre a carne. E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os nossos velhos terão sonhos. A maneira de nos indicar, né, a intensidade com que seria a nossa comunicação com o plano espiritual, né, e o entendimento que se passaria a ter do fenômeno mediúnico. Então, nessas propostas, a mediunidade há muito tempo é estudada, várias teorias, né, porque se encarava a mediunidade como sobrenatural ou um charlatanismo. Então, nós temos aqui muita teoria da mistificação, que tudo é resultado de uma habilidade mecânica, de truques, né? A gente vê no próprio surgimento do espiritismo, do estudo da mediunidade, era muito comum essa maneira de se ganhar a vida, né? Da ilusão, né, do ilusionismo, que nada é real, né? Que é somente a capacidade que se tem, a habilidade dos ilusionistas. A demoníaca, que até hoje é muito utilizada para classificar a mediunidade, né? Que tudo é obra de demônios, que é uma enganação, né, do mal, mesmo que esteja produzindo um bem. Então, é a questão da demoníaca. Da loucura, também muitos médiuns foram tratados, e ainda são, em menor escala, como perturbados mentais, né, quando estão sob essa influência. A do automatismo psicológico, que é uma exteriorização, né, do próprio, digamos, do próprio médium, que eles não tratam como médium, né, que se trata de um subconsciente em ação. São teorias pouco explicadas, né? E o animismo na doutrina espírita é tratado também, mas aqui não teria a comunicação dos espíritos, mas apenas o desdobramento da consciência daquele que produz os fenômenos. A gente sabe perfeitamente que no animismo, na doutrina, a gente trata de uma forma diferente. E, enfim, o que Kardec trouxe, o estudo sobre a mediunidade, que os indivíduos denominados médios possuem uma aptidão especial para servir de intermediário entre dois planos. Então, aí é o que Kardec começa a nos orientar, né, no Livro dos Médiuns, através das suas experimentações e comprovações. Então, nós, da doutrina espírita, absorvemos, né, essa instrução do mestre de Lyon para os nossos estudos. E a própria doutrina espírita, né, ela vem na sua codificação através dessa bênção da mediunidade que esclarece o homem, auxilia a civilização
em todos os tempos. Começa lá com os patriarcas, que eram os médiuns, os profetas, até que nós chegamos na atualidade com os médiuns que vêm trabalhando incansavelmente para a instrução da humanidade, sendo portadores das palavras do alto. Na mediunidade, a gente ouve muito, né, dizer que todos nós somos médiuns, todo mundo é médium. Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 159, ele coloca para a gente essa situação, mas dando um parecer um pouco mais adiante do que a gente imagina, né? Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, aqueles que só se qualificam, aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ora, Kardec nos explica o seguinte: todos nós temos a percepção do mundo espiritual de alguma forma. É por isso que nós temos essa sensibilidade, que todo ser humano ele tende, em menor ou maior escala, dependendo da sua sensibilidade, do seu desenvolvimento espiritual, né? Da sua ligação, ele tem uma percepção. Mas agora, permitir que os espíritos se comuniquem de alguma forma através dele é o que torna médium. Então, aí já tem um preparo, né, digamos, reencarnatório, para que a máquina física pudesse reproduzir ou perceber e traduzir esses fenômenos mediúnicos. Isso é só para a gente se posicionar e situar na mediunidade, de uma forma geral. Bom, e aí a gente passa para as definições, né? Emmanuel nos fala o seguinte, que a mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. E médiuns possuem uma aptidão especial para servir de intermediário entre os dois planos. Então, aqui explica essa sensibilidade, que André Luiz ainda acrescenta que é uma sensibilidade nervosa, por ser uma força mental, e a mediunidade é esse talento que, quando posto em ação, né, servem de intermediário entre os dois planos, ou intérprete dos espíritos, ou tradutor desse plano, de um plano para o outro. Essa é a definição simples e clássica de mediunidade. E aí a gente vai para a natureza da mediunidade, que isso é muito importante, já que num contexto, né, a gente vê que todos temos a sensibilidade, aquele que realmente se classifica como médium tem essa sensibilidade em ação. Então, nós temos a mediunidade própria ou natural, que é essa mais comum a todos nós, de percepção do plano espiritual. A prova, o trabalho, acredito, onde a gente estagia mais no trabalho de socorro, né? Uma mediunidade onde a gente pode desenvolver-se em trabalhos edificantes, né? Que vem ser uma aquisição para o nosso espírito, para a nossa própria evolução. A de expiação é aquela mediunidade perturbada que pouco produz, mas muito sofre. E temos a de missão, né? O missionário, como foi um Chico Xavier, que teve outorgado essa missão. E outros mais que trabalham para o esclarecimento da humanidade. Então, essa é a natureza da mediunidade que nós vamos encontrar, né, nas nossas buscas. E a mediunidade ela tem uma finalidade, muitas vezes a gente foge dela. Primeiro, a doutrina cristã se fundamenta na imortalidade da alma, o que é comum a todas as religiões cristãs, né? O católico, o protestante, todos os evangélicos, né? Acreditam nessa imortalidade, e nós também, né? E a finalidade da mediunidade ela comprova, porque muitos percebem a imortalidade através do fenômeno mediúnico. Receber ensinamento dos bons espíritos é um dos propósitos maiores da nossa reencarnação. Através dos ensinamentos que a gente recebe, devemos promover em nós a reforma íntima,
o próprio desenvolvimento espiritual através das orientações que nós recebemos, né, que são as mancheias para todos nós. A mediunidade, nesse exercício, posso espiar erros do passado, ou seja, a nossa reforma íntima. A mediunidade pode ser uma ferramenta para a nossa reforma íntima. Olha que maravilha, né? Um instrumento de trabalho em nós, como eu disse no início. Com isso, eu posso realmente consertar, não diria, mas organizar alguns erros do passado e tecer, principalmente, o aprendizado para a gente não ser reincidente, né? E trabalhar em benefícios dos necessitados também. Então, por isso que a mediunidade ela favorece, né, a nós mesmos e aqueles a que se servem dela de alguma forma. Então, seriam essas finalidades da mediunidade. E muitas vezes a gente acha que seria só a última, né? Trabalhar em benefício dos necessitados, mas receber ensinamentos também é um dos pontos principais da mediunidade. E a iniciação mediúnica, né? No Livro dos Médiuns, Kardec, ele posiciona para nós a seriedade da iniciação mediúnica. Ele nos diz o seguinte: sob o ponto de vista espírita, a mediunidade é uma iniciação religiosa das mais sérias. É um mandato que nos é outorgado pela espiritualidade superior, a fim de ser fielmente desempenhado. E no Evangelho, Kardec nos observa o seguinte: a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Olha o sentido moral da mediunidade e o sentido religioso, porque eu vejo muitos companheiros que fazem um enfoque da mediunidade só no seu aspecto científico, né? No seu estudo dos mecanismos. Mas olha essa observação do Livro dos Médiuns, né? É um mandato que é outorgado pela espiritualidade superior a fim de ser fielmente desempenhada. Então, a mediunidade para o trabalho, Kardec nos coloca essas duas condições, né? E a mediunidade é a coisa santa que deve ser praticada santamente. Então, o estudo, não estou aqui eliminando nenhum estudo, muito pelo contrário, quanto mais se estuda a mediunidade, menos se sabe, mas o sentido moral e religioso da mediunidade ele também tem que ser observado e vivido, né? Segundo a recomendação de Allan Kardec. Bom, nós temos lá na coletânea de preces espíritas, né, preces gerais, a prece para os médiuns. E no seu comentário, Kardec ele coloca de uma maneira tão clara para a gente como se dá a mediunidade, como um dom, uma oportunidade, um dom divino, uma ferramenta de Deus para que nós acessemos o mundo, né? Ele fala: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus o homem à vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, ou seja, nos deu a máquina física e, além de tudo, ainda nos dá instrumentos que ampliam essa nossa capacidade de percepção do mundo. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Olha como é que ele vai nos trazendo isso, né? E, para penetrar o mundo invisível, deu a mediunidade. Então, é bem clara para a gente essa finalidade da mediunidade. Então, o médium, ou quem trabalha na mediunidade, tem essa oportunidade de ver um mundo que muitas vezes só ele vai estar percebendo naquele momento, né? Então, percebe-se aquilo que está fora do alcance, né, da percepção de muitos. Então, a mediunidade ela tem essa função. E aí ele entra nas comunicações, que eu acho de grande importância, né? Por quê? Dentro desse contexto, cada um é responsável pelo seu exercício mediúnico, né? Por mais aquele que trabalha seriamente, ele procura o apoio, o acompanhamento, né, de pessoas amigas,
esclarecidas que vão lhe auxiliar no seu mandato mediúnico, né? Sustentando-o de alguma forma através do acompanhamento, através do estudo, através da oração, através da instrução. Ninguém trabalha sozinho. Por isso que Kardec ele recomenda grupos de trabalho na mediunidade e grupos menores para que possam realmente trabalhar com mais homogeneidade o objetivo daquele grupo e o trabalho, para não haver dispersões. Então, é um trabalho bem melindroso, digamos assim, nesse sentido. Conversávamos antes com Moisés e nós frequentamos o Grupo Espírita Meimei, o Centro Espírita Meimei, aqui em Pedro Leopoldo. Essa casa foi fundada por Chico em 1952, exclusivamente para o exercício da mediunidade de socorro. O Chico trabalhava no Luiz Gonzaga às segundas e sextas-feiras, em reuniões públicas de psicografia, de receituário, de passes, e ele resolveu, junto com o Arnaldo Rocha, que é o esposo de Meimei, e mais alguns amigos e familiares, a iniciar esse trabalho íntimo, talvez o trabalho mais íntimo que o Chico participou, para assistência espiritual aos desencarnados, e, evidentemente, com benefício aos encarnados também. E é o trabalho da desobsessão, que ele foi médium, psicofônico, né, o tempo todo que ele trabalhou ali e deixou um legado de um trabalho que permanece até hoje, né, que pode ser observado através dos livros de instruções psicofônicas, Voz do Grande Além e Registros Imortais, que foi o terceiro livro lançado em 2013, através de algumas mensagens que nós localizamos da década de 50 e organizamos essa obra. Então, a gente vê que é um trabalho que requer esse recolhimento, né? E essa união de propósitos para que ele possa ser bem sustentado. Então, o que ele fala no livro dos Médiuns, Allan Kardec? Né? Quem deseja, pois, comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente. Ou seja, a gente não pode trabalhar na mediunidade com futilidades, né? E, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, devotamento, abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Por isso que nós citamos até o nosso querido Chico, né? Ele é o testemunho maior dessas qualidades que Kardec grafa no livro dos Médiuns, né? Humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, é essa que dá a garantia ao médium da companhia dos bons espíritos, dispostos a realizar um trabalho através do talento mental, da mediunidade que aquele médium possui. Então, muitas vezes, a gente fala das fraudes, dos charlatanismos, das mistificações, né? Por isso que Kardec nos recomenda sempre, em matéria de doutrina, em matéria de mediunidade, a observação, né? A análise, rejeitar aquilo que não passa no crivo. Então, por isso, a necessidade do nosso preparo para lidar com a mediunidade. E a gente vê que Jesus ele expulsa do templo, né, o tráfico de coisas santas sob qualquer forma. Então, ele alega que Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem direito de estipular preço. Aí que nós entramos no nosso tema da mediunidade gratuita, do capítulo 26, né? Então, quem recebeu o dom da mediunidade foram os apóstolos, né? Quando Jesus lhe outorgam, né, a
o poder de curar os doentes, de expulsar os demônios, né? Ou seja, os maus espíritos, né? Esse dom Deus lhe deu gratuitamente para o alívio dos que sofrem, como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, os primeiros, né, a trabalharem com Jesus, que foram os apóstolos, Jesus os chama e lhe outorga essa possibilidade, né, que eles vêm trabalhando ao longo do tempo. Então, ali Jesus já mostra o que Kardec veio nos esclarecer, né, sobre a mediunidade gratuita. E no Evangelho, coloca sobre os médiuns atuais. Nós falamos dos apóstolos naquela época, né? Porque eles tinham a mediunidade. Então, os médiuns também receberam de Deus o dom gratuito. O capítulo é dar de graça, o que de graça recebesses, né? O de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. O que Kardec quis colocar aqui? Que aquelas mensagens, aquelas palavras que nós recebemos dos bons espíritos, através dos médiuns, né, é fruto da sabedoria desses espíritos, né? Os médiuns são apenas transmissores. Como o Chico falava, eu entrego cartas, né, que foram escritas na sua humildade. Então, muitas vezes, o médium é confundido com os espíritos que o assistem, né? A pessoa imagina que o médium é tudo aquilo que foi escrito por ele. Nem sempre isso acontece. Nos explica que nós temos que olhar a afinidade que aqueles médiuns passam a adquirir pela sua conduta, mas, quer dizer, aquilo que é apresentado pelos espíritos através das suas comunicações é patrimônio dos espíritos. O médium tem que se esforçar, né, para o seu conhecimento, para a sua habilidade, para a sua moralidade, venha granjear esses amigos espirituais que consigam, às vezes, com muita dificuldade, transmitir a mensagem através dele, mas isso é patrimônio do médium. Então, muitas vezes, nós temos essas questões, né? Por que aqui Kardec fala dessa forma? E explica qual que é o papel da mediunidade, né? É para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para fazer-se um meio de vida, não para tratar dos seus interesses pessoais, o que leva, muitas vezes, à falência dos médiuns, né? Porque muitos de nós endeusamos aqueles médiuns ou os tratamos como se estivesse tratando os espíritos que estão ali nos assistindo. Então, temos que observar bem isso que está lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E na variedade de médiuns que nós temos, como a gente está falando em mediunidade gratuita, é muito interessante a gente reportar no item 176, né? Quando ele faz a seguinte pergunta aos espíritos, senhor Allan Kardec. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens. Isso já é, né, esclarecido. Mas e o magnetizador? Tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha? Então, ele pergunta o seguinte, posto até o que está no Evangelho, que isso é um patrimônio do espírito, o magnetizador ele vai doar uma energia que lhe é própria, é uma força que ele tem, que não precisa. Então, aqui se coloca como se ele não precisasse dos espíritos. Então, nós sabemos que os estudos de magnetismo começou individualmente, até a comprovação da cura, né, que se deu na França, e a partir daí, quando Kardec começa a estudar a doutrina espírita, ele até cita que não estudaria mais aprofundadamente, porque os estudos sobre magnetismo já haviam sido concluídos. Ele utilizou já dos estudos que haviam sido feitos anteriormente à própria codificação da doutrina, né? Mas aí por isso que o leva a perguntar isso. Vamos tratar esses
magnetizadores como médios ou não? Porque até então não era assim. Então, repetindo a pergunta, né? Se ele parece que ele não serve a nenhuma potência estranha, ou seja, a um espírito. Então, os espíritos respondem, é uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, confirma, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que eles apelam. Se magnetizares para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Olha que interessante como é que ampliou essas possibilidades, tanto é que a gente usa o recurso do passe sem um magnetizador, pelo menos identificado, né? Mas aqui ele fala, se o magnetismo é uma força do homem que pode ser aplicada e direcionada para um tratamento de curas ou de alívio, né? Um tratamento de recuperação, enfim, como foram as experiências dos magnetizadores. Mas, quando nós chegamos ao conhecimento da intervenção dos espíritos, olha o que eles explicam. Se nós tivermos essa vontade de auxiliar e se apelarmos pelos espíritos superiores que interessam por nós ou pelo paciente, aquela força ela é aumentada, né? E acrescentada os fluidos magnéticos, os fluidos espirituais daqueles espíritos que estão ali nos assistindo, transformando quimicamente, digamos, aquela energia, aquela força, nas qualidades necessárias ao tratamento, à cura, ao alívio daquele paciente. Então, essa presença espiritual amplia as possibilidades do trabalho do magnetismo. Então, continua tendo essa força maior. E aí ainda pergunta mais adiante. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz, né? Tá, tudo bem, eu concordo com isso, se evocar os espíritos, ou chamar aqueles espíritos que interessam, ou igual hoje nós já temos os trabalhos de assistência magnética nas casas espíritas, né? Aqueles espíritos já estão ali, como diz André Luiz, com todas as qualidades necessárias para suprir até as nossas, né? E a fazer aquele atendimento fluídico, espiritual e magnético durante o trabalho. Então, ele fala, naquela época, Kardec, seus estudos, excelentes magnetizadores que não acreditavam na existência dos espíritos. Então, a resposta é bem clara. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamará os maus. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência, a seguinte, faria coisas que seriam consideradas milagres. Então, aqui os espíritos esclarecem que o quê? Os espíritos não esperam a nossa crença, esperam a nossa condição de auxílio, né? Então, mesmo a pessoa que não acredita que os espíritos possam interferir, se tiver um trabalho do bem, para eles pouco importam. Se creem ou não, eles estarão presentes, estarão ajudando, desde que aquela pessoa, aquele magnetizador, né, ele tenha realmente as intenções bem claras e boas no bem. Como também aquele que se voltar para o mal terá a ação presente dos espíritos ligados na mesma faixa, que vão intensificar aquelas energias. Né? Está lá no Livro dos Médiuns. Agora, Kardec fala, se esses excelentes magnetizadores acreditassem realmente nessa possibilidade e abrisse espaço à sintonia, né, para os bons espíritos, fariam coisas que seriam consideradas milagres.
Então, muitas coisas que são consideradas milagres podem, às vezes, ser a ação magnética, né, dos espíritos em favor daqueles que necessitam. Então, está bem claro aí para a gente essa possibilidade da mediunidade e ação, como um dom, né, que cada um recebe de acordo com a sua necessidade de trabalho para o seu exercício. E nós vamos ver como se trabalha isso quando Pedro e João vão a um templo e está aquele paralítico, aquele coxo, que ficava na porta do templo recolhendo as migalhas, né? Quando eles entram, o que eles falam? Não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou. Em nome de Jesus, né? Ele levanta aquele caído para nos dar a exemplificação do que pode essa ação, né, magnética ou essa ação em favor do outro, né, a atuação da mediunidade. Então, o Evangelho nos fala, por isso que o Evangelho nos esclarece, dai de graça, porque de graça receber, lá no seu capítulo 26, né? Então, os espíritos levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada para subir. Por que é colocado isso? Porque muitas vezes a gente até é questionado sobre isso. De alguns casos de pessoas com mediunidade consideradas prodigiosas, mediunidades que grandes serviços, né, prestaram e atuaram, e depois essa mediunidade ela se transforma, ela não tem os mesmos resultados e entra até para a questão das outras teorias que a mediunidade oferece, como eu falei, da mistificação, charlatanismo, enfim, que já não cumpre mais o seu papel. Então, o médium passa a viver da fama que adquiriu. Isso é um perigo, porque se chega a um ponto que o médium não atende os requisitos mínimos que a espiritualidade necessita ou espera de nós para o exercício da mediunidade, eles se afastam, porque já não conseguem ou não vão endossar um trabalho, né, suspeito, um trabalho ineficiente. Então, muitos médiuns perdem essa condição de socorro, né? Muitos abandonam, às vezes, a mediunidade, outros vão para caminhos mais tortuosos, né, da fraude, devido a esse abandono dos espíritos, crer que o fenômeno era todo dele, né? Viver como se fosse aquele espírito comunicante. Então, perde a possibilidade de socorro, quando se faz o que Kardec fala, né? De fazer deles uma escala por onde subam. Então, nós temos que tomar muito cuidado no exercício da mediunidade, né, com essa escada, que muitas vezes não são oferecidas, né, por mentes desavisadas, e se a gente começar a escalar essa escada, a gente não chega ao topo. Então, é natural que muitos, vamos dizer assim, com pouco entendimento, confundam, mas a gente é que não pode confundir. Nós temos que ter, no trabalho da mediunidade, nós temos que saber muito bem qual é o nosso lugar, né? Vamos voltar a Chico. O Chico, ele recebeu todas as escadas, né? Mas ele não subiu em nenhuma. Ele saiu da vida física como o maior brasileiro de todos os tempos, maior antena psíquica, né? O maior médium, mas com a sua condição moral e pessoal intocada, o que é muito difícil. Por isso que ele recebeu como missão, né? E serve de exemplo para todos nós. Então, não é o que a gente tem visto muito na atualidade, né? A projeção pessoal, ela se torna, muitas vezes, mais em evidência do que o trabalho realizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque diz que Kardec, ele ocupa, no capítulo 26, né, a questão do trato da mediunidade, repetindo, como ele disse, né, mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente, para que a gente não perca essas possibilidades,
porque a mediunidade ela existe, mas a companhia espiritual é de acordo com a minha sintonia. Então, eu posso ter uma mediunidade, um canal mediúnico muito bem, vamos dizer, uma antena muito bem exposta, mas quem eu estarei atraindo para o exercício da mediunidade, né? Então, o fato da gente comercializar esse dom divino, tanto em questões monetárias quanto questões de status, é muito perigoso, porque nós perdemos a companhia dos bons espíritos que se interessam por nós, né? E nós citamos Chico Xavier. Eu gostaria de trazer uma mensagem aqui, que é de 1935. Chico Xavier foi submetido a uma reportagem investigativa aqui pelo senhor Clementino de Alencar, um jornalista do jornal Globo, da cidade do Rio de Janeiro, que depois da repercussão do Parnaso de Além-Túmulo, foi designado a vir a Pedro Leopoldo conhecer o então médium Chico Xavier. E o Chico Xavier ficou por 3 meses capa do jornal Globo, que era o meio de comunicação, né, que existia em 1935, anterior à televisão, à internet, ao Zap, a Facebook, a tudo. Então, o Humberto de Campos, então, escrevendo pelas mãos do Chico, ele fala do trabalho do Chico, e essa mensagem foi publicada no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, de Clementino de Alencar. E Humberto de Campos, então, animou a escrever uma carta à sua mãe, que o trecho é o seguinte, falando de Chico atuando na sua mediunidade. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem, onde a pobreza se esconde exausta e desalentada. Eu te escrevo sem insônias e sem fadigas, para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. Olha que bilhete bonito, né? Então, aqui ele fez questão de mostrar para a mãe dele quem era o médium que escrevia aquela carta para ele, né? E mostra a condição de médium de Chico. Não teve favores, né? Era um homem comum no mundo, trabalhando nas suas lutas do dia a dia, do cansaço do dia a dia, né? Com todo, digamos, eu não vou falar sofrimentos, né? Mas todas as vicissitudes que um homem encarnado na Terra passa. Não tinha privilégios nenhum, não tinha destaque nenhum. E aí começa a trajetória do Chico. Isso aqui foi escrito quando ele tinha 25 anos de idade. E o Chico, depois do Parnaso, ele esperava um escrito da sua mãe, a Maria João de Deus, que vem no livro Cartas de uma Morta. E quando ela despede, depois que ela escreve esse livro, em um dos capítulos dele, intitulado A Mensagem Um Adeus, ela conversando com o Chico como uma mãe, né, ditando aquelas palavras para ele como mãe, orientando-o, né, na sua jornada mediúnica, né? Chico contava com menos de 30 anos. Então, ela falou, no exercício da mediunidade, ela traz os conselhos para ele, que eu transmito esses conselhos para mim mesmo e para os demais que estão conosco, que estão no exercício ou que vão ao exercício da mediunidade. Então, seja um bom trabalhador, passe por seus sacrifícios, dificuldades e provações com serenidade cristã. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, que não desafina, que seja perfeita. Ser pobre pensando naquele, em Jesus. Vaidade, não guarde a sua peçonha no coração. Não encares a sua mediunidade como um dom. É engraçado, a gente sempre fala que é o dom mediúnico, né? Ela já alertou ele, não encares a tua mediunidade como um dom. Não te desvie da humildade. Tenha fortaleza e resignação.
o mesmo coração extravasante de sacrifício e de amor. Aqui eu fiz um resumo, né, alguns pontos que eu vi na carta que ela cita para ele, a Maria João de Deus, e que ele cumpre regiamente no seu mandato mediúnico, né, de mais de 70 anos de trabalho, mais de 70 anos de trabalho ininterrupto. Então, é bom a gente guardar esses conselhos, né, para que a gente consiga realmente ser um fiel trabalhador na mediunidade. E a mediunidade em seus objetivos, né, é muito importante, porque eu acredito que nós precisamos estar observando mais nosso trabalho mediúnico nas casas espíritas. A doutrina espírita ela nos propõe uma reforma íntima, como é todo o seu conceito, né? Toda a sua base, a base do Evangelho é nos convidando a deixar o homem velho para que nasça um homem novo. Mas quando a gente vê a mediunidade como instrumento de auxílio a essa reforma íntima, acho que a gente muda um pouco o conceito. E acho também uma necessidade ainda no mundo de expiações e provas, né? Nós estamos partindo, né, para uma regeneração, nós ainda vamos necessitar muito desse concurso da mediunidade para o nosso próprio esclarecimento, para o nosso próprio equilíbrio, para a ajuda. E Efigênio Sales Brito, numa das mensagens no livro Registros Imortais, ele fala o seguinte, que a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança e esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes no labor científico. E ele cita a desobsessão é o remédio substancial no alívio às condições deprimentes da humanidade. Essa mensagem ela me chama muito a atenção, porque nela também eu vejo os objetivos do exercício mediúnico. Quando ele fala sobre as cartas consoladoras, né? A tese da grande consolação. A gente vê o trabalho do Chico, o esforço do Chico nas cartas consoladoras, aliviando corações e atestando a sobrevivência da alma. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A obra do benfeitor Emmanuel é toda para nos auxiliar nesse esclarecimento, né, do Evangelho de Jesus, nas propostas que a Boa Nova nos apresenta para essa nossa promoção espiritual. Os horizontes do labor científico não faltou na obra de Chico, que é a obra de André Luiz, que a ciência vem comprovando coisas que foram escritas na década de 40, 50, agora, 60 anos depois. Então, o trabalho é muito intenso, né? Porque a ciência, sendo a doutrina espírita ciência, filosofia e religião, está cumprindo seu papel. E a desobsessão ela entra aí como um auxílio, né? Um remédio substancial para o alívio às condições deprimentes da humanidade. E eu diria que os trabalhos da desobsessão, como nós já citamos, o Chico abre um trabalho exclusivamente para esse atendimento devido à importância que ele dava a esse socorro. É um trabalho de caridade. E, quando fala aqui o remédio substancial da humanidade, é tanto a humanidade encarnada e desencarnada, que nós ainda desencarnamos ainda com muitas ilusões, com muitos sofrimentos, com muitos ódios, as características, né, que se apresentam ainda no mundo de expiação e prova. Nós estamos em evolução. Então, esse trabalho da desobsessão, nós temos que atuar mais nas casas espíritas, com o estudo da mediunidade, né, com a experimentação. Kardec fala que não há outra maneira de encaminhar o trabalho da mediunidade, não ser através da experimentação, para que possamos realmente ajudar o planeta, esse mundo de expiações e provas, através da oportunidade que nós temos como médiuns. Bom, meus amigos, nós estamos caminhando para o final, né?
E eu queria citar uma outra mensagem, que chama Mediunidade e Espiritismo, do senhor Barros de Fournier, que é um cidadão também que fundou várias instituições aí no Rio de Janeiro, que ele, no centenário do Espiritismo, ele ocupou a mão de Francisco Cândido Xavier em 4 mensagens comemorativas ao centenário, nas reuniões mediúnicas do Chico Xavier, no grupo Meimei, que está editada, né, no livro, publicada, desculpe, no livro Registros Imortais. E ele é bem taxativo, quando ele nos dá um alerta. Isso é mensagem da década de 50. Olha como nós estamos um pouco atrasados, né? É imprescindível acordar os companheiros da mediunidade para a obra do bem incondicional, a fim de que não estejamos imobilizando a ação dos instrutores do alto, abnegados e vigilantes na renúncia e na caridade em benefício do mundo. Essa mensagem nos esclarece o seguinte, que os espíritos superiores estão à disposição para o auxílio e socorro à humanidade ainda carente. Mas o nosso descaso, a nossa, digamos, a nossa falta de dedicação ou de interesse no trabalho mediúnico pode estar imobilizando a ação dos instrutores. Então, ele mostra para a gente que muito tem a fazer, né? No socorro e na presença junto à humanidade. Então, os espíritos superiores estão aí presentes, querendo realmente encontrar os instrumentos que lhes sirvam para o trabalho de socorro e alívio à humanidade. Então, é isso que nós tínhamos que dizer, que possamos, né, dentro do campo de ação que nos for possível, como médios naturais ou médios de trabalho, estarmos aptos a auxiliar e aprender, principalmente, o que os espíritos têm a nos orientar. E sejamos solidários, né? E auxiliemos a sempre que pudermos, através dessa ferramenta, que é a mediunidade, para esse trabalho, tanto nosso quanto de ajuda ao próximo. Rogando a Jesus que nos abençoe, hoje e sempre. Agradecemos ao nosso companheiro Eugênio Eustáquio por nos trazer esclarecimentos preciosíssimos sobre a nossa participação nos processos de trabalho na Casa Espírita e até fora da Casa Espírita. O magnetismo está sempre acompanhado da potencialização de amigos espirituais ou supostamente amigos, como ele esclareceu muito bem. Então, a mediunidade com Jesus vai fazer essa diferença. Vamos passar à leitura do Evangelho para finalizarmos a nossa reunião. Hoje vamos ler o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. A indulgência, o item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de não tereis feito o que reprovais,
visto que estás a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso mestre e amigo, Jesus Gonçalves, equipe de trabalhadores do mundo espiritual, possamos receber os recursos do Laboratório Mundo Invisível em nossos lares, em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos nos sentir fortalecidos sempre no ideal cristão de trabalho voluntário, pela caridade, pela vontade de servir, de aprender e amar, sabendo que estamos contigo, Jesus, e que o trabalho a ti pertence. Pedimos a sua bênção, a sua luz, o seu amor, a todos que estão conectados conosco, que recebam em seus lares a visita dos seus mensageiros. E fortalecidos nesse ideal de amor, permaneçamos conectados contigo hoje e sempre. Grande abraço, muita luz, muita paz a todos e até a próxima reunião. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico.